Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo, referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Esse curso aqui, gente, faz parte do projeto de extensão Curso de Análise de Dados Compactos, que está sendo oferecido pelo Instituto Federal da Bahia, Campus Vitória da Conquista, em parceria com a COEST, que é a coordenação de extensão IFIC aqui do campus. Nesse vídeo aqui nós vamos adentrar o capítulo 18, onde nós vamos estar fazendo a manipulação de arquivos, formato TXT. Então eu diria que aqui é de fato o nosso primeiro passo dentro da análise de dados. No capítulo 17 nós até falamos algumas funções importantes, começamos ali, digamos que o primeiro passo foi lá, só que aqui agora a gente vai botar os dois pés. Por que eu falo isso? Porque a análise de dados, normalmente, ela vai ser feita analisando se um dado que está externo a essa plataforma aqui que eu estou, esse ambiente, aqui o Jupyter. Porque quando a gente está analisando uma lista que só tem 10 valores, tudo bem copiar ela, e colar aqui dentro e fazer a análise. Mas, de modo geral, a gente vai estar trabalhando com grandes volumes de dados. Então, é inviável a gente pegar, abrir o arquivo todo, copiar e jogar tudo aqui dentro, vai ficar uma coisa feia, horrível. Então, a gente pode, sim, estar acessando esse arquivo, estar lendo o seu conteúdo, estar manipulando o seu conteúdo, acrescentando informações, editando informações, sem necessariamente abrir o arquivo de forma explícita. Até porque se eu estiver trabalhando com 10 arquivos ao mesmo tempo, quiser reunir a informação desses 10 arquivos, eu vou ter que ter 10 abas abertas, vai ser uma coisa horrível. Então eu posso, com apenas comandos, fazer uma abertura, digamos, interna desse arquivo, a gente não vai ver ele aberto explicitamente, e acessar o seu conteúdo. Aí o seu conteúdo não, a gente pode acessar e ver, inclusive pedir para imprimir, ver aqui em tela, mas não vai precisar abrir o arquivo concretamente. Certo? Não concretamente, mas é assim, de forma que a gente veja o arquivo aberto. Não vai precisar disso. Certo? Mas vamos lá. O que é um arquivo TXT? Um arquivo TXT é um formato que contém texto simples, sem formatações especiais, sendo utilizado para guardar dados legíveis por humanos. Ele pode ser acessado por diversos sistemas, editores e processadores de texto e é usado para armazenar informações variadas, como notas, código-fonte e configurações de aplicativos. Devido à sua simplicidade e compatibilidade, os TXT são versáteis para criação, edição, compartilhamento e são frequentemente utilizados em programação para armazenamento de dados e registro de atividades. Então, aqui nós temos o que a gente pode dizer que é um dos arquivos mais simples que tem dentro do PC. É um arquivo TXT. Como ele falou aqui, é um arquivo versátil, por exemplo. Se eu faço um TXT aqui no Windows, provavelmente eu vou conseguir abrir ele no Linux. Diferente se eu fizer algo, por exemplo, no Office. Aqui, faço algo aqui no Word e tal, para eu abrir lá no Linux, eu vou ter que ter um Word instalado. Já o TXT não, basicamente criar, você pode criar um TXT simples, clica com o botão direito, faz aqui algumas informações, coloca informações nele, pode acessar em qualquer outro sistema operacional. Então, assim, é um arquivo muito, muito versátil, tá certo? Nesse sentido. Não sei se a palavra é versátil, mas assim, ele é muito simples, Vamos botar a palavra simples, beleza? Então, nesse vídeo aqui, nós vamos nos ater ao quê? Ao processo de abertura, leitura e fechamento do arquivo TXT. Então, vamos imaginar que a gente tem um livro e a gente quer acessar a sua informação. Então, primeiro a gente abre o livro e depois a gente lê. E quando a gente termina, vamos fechar, guardar ele lá, botar lá na estante direitinho. Então, a gente vai fazer mais ou menos isso com um arquivo. Claro que é importante. Um livro, talvez você leia ele, deixe ele lá aberto, sem problemas. Mas no arquivo a gente vai ver que esse processo de fechamento ele tem implicações importantes. Então, antes de manipular um arquivo, é necessário abri-lo. Para isso, utilizamos a função open, especificando o caminho do arquivo e o modo de operação desejado. Existem modos de leitura, escrita e atualização e outros também. O que acontece, gente? Nesse caso aqui, a gente vai estar optando por simplificar o processo. Se eu for utilizar um arquivo, eu vou botar ele na pasta do Jupyter, que é a pasta aqui desse projeto, certo? Essa aqui, ó, capítulo 18. Então, eu estou acessando esse arquivo aqui pelo Jupyter, certo? Por que colocar nessa pasta é mais fácil? Porque eu só vou colocar basicamente o nome do arquivo. Se eu botar em outra pasta, que não seja esse diretório aqui, que é o diretório principal do nosso arquivo, eu vou ter que botar o endereço e tal, vai ficar uma coisa um pouco chata. Então, assim, para simplificar, a princípio, a gente vai colocar os arquivos aqui, beleza? Note que aqui eu não tenho um arquivo TXT, viu? Não tem, ó. Tem aqui um GIFzinho, tem imagem, tem outras imagens aqui, tem aqui essa pasta, tem um arquivo Jupyter, certo? Então, ó, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, cria um arquivo TXT na mesma pasta que o arquivo Jupyter com o nome teste.txt.
Este será o arquivo que iremos acessar o conteúdo. Então vamos lá. Ó. Vou criar ele aqui, ó, com o botão direito, novo, ó, documento texto, e vou dar o nome dele de teste, certo? Então, vamos só abrir ele aqui, ó. Ele tem é um bloco de notas, né? A gente conhece como bloco de notas. Pronto, tá ok, tá funcionando direitinho. No arquivo teste.txt, escreva a mensagem. Quero ler esta mensagem, ler e entender. Então, para facilitar a minha vida, para eu não ter que escrever, eu vou copiar e colar. Então, a mensagem está no arquivo, só que ela só vai ser incorporada a ele, né, de modo que quando eu abro novamente esteja aqui, se eu fechar e salvar. Ó. Então, eu vou fechar ele aqui ó, e vou salvar o conteúdo. Beleza? E agora eu vou, né, que ele fala, né, salve e fecho. Né? Então, fiz o passo 2 e 3. Então, agora vamos acessar o conteúdo desse arquivo. Perceba que a mensagem ela não vai estar em nenhum ponto aqui, mas eu vou conseguir ler o que está escrito nela. Então, para acessar o conteúdo do arquivo, né, teste.txt, devemos abri-lo com o comando open, aí abre aspas, o nome do arquivo e a extensão. Aí você fala, professor, mas peraí, você não botou txt. É porque esse txt já está implícito. Se eu clicar aqui com o botão direito e vir em propriedades, ó, ponto .txt, então ele já é entendido como ter essa extensão. Então a extensão do arquivo, normalmente você não precisa especificar. Quando você salva um arquivo em Word, você não precisa botar ponto .doc. Né? Ele já fica implícito que tem aquela extensão, certo? Então, feitas essas considerações, vamos continuar aqui. Então, nessa célula de código, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o arquivo, né? Então, teste.txt, entre aspas, né, vírgula, aí aqui tem um R, né, entre aspas, R é o que? De read. Eu vou abrir só para leitura. Eu não vou poder editar, né, este arquivo. Beleza? Aí, o conteúdo desse arquivo ele vai ser armazenado aqui na variável arc. Então, vamos lá. Ó. Executei, pronto, não deu erro, tudo ok. Certo? Uma vez que o arquivo está aberto, podemos ler o seu conteúdo. E para ler eu vou usar o quê? O print, né? Vou imprimir aqui em tela, botar arc.read. Então eu vou ter que usar o método read para estar acessando o conteúdo desse arquivo. Certo? Então nesse caso aqui, ó, quero ler esta mensagem, ler e entender. É a mesma mensagem que nós temos lá. Tá certo? Dentro do nosso arquivo. Se eu for lá mudar a mensagem, ó, vamos apagar essa parte aqui. Fechar, certo? É importante, porque se você não fechar, não salvar, não dá certo. Ou pelo menos salvar, né? Eu acho que aqui no caso do coisa é bom fechar. Aí nesse caso aqui, ó, tem um problema, né? Que é o seguinte. Eu vou repetir o processo de abertura, né? Para ele atualizar a informação, porque senão ele não atualiza. Lembre-se que o que está aqui na variável arc é o quê? É esta frase. Certo? Então, vamos de novo. Ó. Pronto, fiz isso, agora vamos imprimir o seu conteúdo. Pronto, quero ler essa mensagem. Certo? Claro que vamos voltar ao normal. Né? Vamos voltar ao normal. Aqui, deixando tudo original. Beleza? Uma informaçãozinha importante é que se a gente mudar lá, muda aqui. Só que a vantagem é a gente não vai precisar mudar lá. A gente vai fazer toda a mudança aqui. Certo? Neste ambiente. Aí quando a gente abrir no final do processo, vai estar lá o nosso arquivo com tudo modificado. Então, vamos só reiniciar, feita essa consideraçãozinha, pronto. Abrir, imprimir o conteúdo. Aí vem uma informação importante. Por que você falou, professor, por que você não imprimiu logo o conteúdo, né? Clicou aqui de novo em abrir. É porque assim, ó, a leitura ela é feita, né, como se o olho da pessoa vai e para no final. Então, se eu tentar imprimir de novo, né, eu até coloquei a informação aqui, eu não vou imprimir nada. Então, ó, se você acessou o conteúdo de um arquivo até o final, foi o caso que eu fiz aqui, certo? O cursor de leitura estará posicionado no final do arquivo. Isso significa que, se você tentar ler novamente o conteúdo do arquivo, imediatamente após ter alcançado o final, não obterá nenhuma informação, pois o cursor de leitura já está no final do arquivo. Por isso que eu não vim logo aqui direto no print 2 vezes seguida. Eu abri ele de novo e li a mensagem. Então, ó, como ele foi aberto novamente, né, ou foi lida a mensagem, parou no final, ó, se eu executar de novo, ó, run, não saiu nada, ó. 7 aqui, ó. Veio depois da execução 6, ó. Não saiu nada. Ué, como assim, professor? É porque essa informação. Então o cursor aqui ele vai andando e ele para. Ele não anda e depois retorna para o começo. Teria como você fazer isso no código, tranquilamente. Mas não foi feito. Aí, para voltar para o começo, o comando, né? Podemos voltar para o começo com o comando que arc, né, que é o nome da variável aqui, certo? .60.
Então, vai para a posição 0. Então, nesse caso, ó, aí mesmo que eu não abra o arquivo de novo, eu voltei para o começo. Eu posso agora sim imprimir o seu conteúdo. Claro que a princípio você pode falar, não tô, né, acho que não precisa disso, tal. Você vai precisar em algum momento, você vai entender que você vai pedir lá uma informação, mas não saiu nada. Porque aí você vai precisar, que eu fiz a leitura do arquivo, esqueci de voltar para o começo. Então, aí você tem isso aqui, certo? Esse comandinho. Novamente, ó, se eu chegar a imprimir aqui, ó, imprimir agora, né? Nona execução. Se eu vir aqui na 10ª, ó, não sai nada. Aí eu volto para o começo, ó, e imprimo, aí sai a mensagem. Coisa interessante aqui, gente, eu não preciso necessariamente voltar para o começo, eu posso voltar aqui para a 5ª, né, posição. Lembrando, você vai ter aqui 0, você tem o texto todo 1, aí você volta e ignora a primeira letra. Vamos botar 1 para ficar mais fácil, ó. Então, nesse caso aqui, ó, se eu botar 1 e retornar para o começo, que eu quero imprimir a mensagem, o que vai acontecer? Ele vai cortar essa letra aqui. Certo? Então, ó, volta. Cortou aqui. Se eu botar 2 aqui, ó, né? Voltei para o começo. Letra Q e letra U. Claro, né? Se eu imprimir novamente aqui, tá no final, não imprime nada, né? Aí, claro, como a gente quer voltar para 0, né? Para a gente poder continuar, imprimir, pronto. Então, fiz a leitura, já sei o que tem dentro do arquivo. Quero agora, terminei meu trabalho. Uma vez que tenhamos terminado o trabalho com o arquivo, é fundamental fechar corretamente. Isso é feito através do método close, que libera os recursos do sistema associado ao arquivo. Porque o arquivo ele ocupa um espaço na memória. Ele está aberto aqui, se a gente pode acessar o conteúdo dele, é porque ele tem alguma coisa lá segurando ele. Então, se você quer liberar esse recurso, vai que você está trabalhando com um arquivo muito grande, pode não ser o caso desse aqui, mas você está trabalhando com um arquivo muito grande, é interessante você liberar esse espaço, caso você já tenha terminado de trabalhar com o arquivo. Aí você o quê? Fecha ele, ó. Fechou. Agora façamos, eu botei aqui, ó, façamos a tentativa de impressão do conteúdo do arquivo, né? O que vai dar, ó? Então, eu vou botar aqui, ó, print arc.read. Vai dar um erro. Ele fala, ó, o file está o quê? Fechado, né? O arquivo, né? O file, né? Está fechado, certo? Então, manipula bem aqui, gente. As informações que eu coloquei aqui, elas não são, assim, digamos, todas que eu consigo extrair, né, de uma aula como essa. Você pode, por exemplo, né, só vou aqui só para falar uma coisinha que você pode falar que eu não falei. Se eu botar aqui arc.read e botar uma posição, por exemplo, se eu botar aqui 5, né, eu vou ler esta mensagem a partir do 5º caractere, ou seja, desse espaço em branco aqui. Então ele vai ignorar esse quero. Ó. Assim como eu posso voltar, né, do final ignorando algumas letras, eu posso também ignorar uma parte inicial. Ó. Então, quer dizer, melhor, né? Desculpe. Ele vai ler só as 5 primeiras. É isso. Né? Ele não vai ler o restante. Certo? Mas observe aqui, ó. Eu li só as 5 primeiras. Claro que se eu apertar o print aqui de novo, olha que interessante, ó. Ele vai ler o restante. Certo? Claro que aí, para você entender essa lógica aqui, é manipulando, é pensando, poxa, e se eu fizer isso, o que vai sair? Tal. Ah, saiu um erro, pô, lembrei, é porque o arquivo não está aberto, ou, ah, lembrei, já fiz a leitura dele. Você tem que fazer essas manipulações, não tem jeito, é muita informação. Eu mesmo fiz essas coisas, que às vezes você vê que até engancha alguma coisinha, né? Porque é muita informação mesmo. Claro que quando você estiver trabalhando especificamente com essas coisas, né, e ignorando um certo restante, porque o curso é muito amplo, você estiver se especializando em um certo tarefa, isso vai ficar mais fácil, vai ficar bem automático. Né? Você está usando com frequência, vai ficar uma coisa mais automática. Mas, a princípio, é interessante que você faça muitas manipulações para você, na sua mente, falar, olha, eu não estou lembrando aqui agora como fazer, mas eu sei que pode fazer. Isso é importante, certo? Então, é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.